Às 72 horas, a Agência Espacial Europeia divulgou o que chamaram de vista mais próxima até agora de 3 Atlas, o objeto interestelar que tem cativado e aterrorizado o mundo na mesma medida, $1.000 bilhões em tecnologia espacial, 7 orbitadores de Marte posicionados para a foto da vida. E o que recebemos? Um ponto branco desfocado que parece que alguém espirrou na lente da câmera. Em minutos, as redes sociais explodiram, não de espanto, mas de fúria. Astrônomos amadores com telescópios no quintal andavam a captar imagens mais nítidas de cometas a milhões de quilômetros de distância. E, no entanto, a NASA, com o seu Mars Reconnaissance Orbiter, equipado com a câmera mais potente alguma vez enviada para outro planeta, calou-se de todo. A desculpa do shutdown governamental está a desgastar-se, especialmente quando percebes que os orbitadores chineses e dos Emirados Árabes Unidos também estão misteriosamente mudos. Quando acabares de ouvir isto, 3 Atlas vai estar a menos de uma semana de desaparecer atrás do Sol, escondido de todos os telescópios da Terra durante o que devia ser o seu momento mais ativo. E se o físico de Harvard Avi Loeb tiver razão, o que vem a seguir pode mudar tudo o que pensávamos saber sobre o que é possível no nosso bairro cósmico. Se estás tão fascinado por este mistério como eu, carrega no like e subscreve para ficares a par à medida que esta história se desenrola em tempo real. Diz-me nos comentários de onde estás a ouvir, que horas são aí e se achas que nos estão a contar toda a verdade sobre 3 Atlas. E se queres ajudar a nossa comunidade a crescer, partilha isto no X, Facebook, Reddit ou na tua app de mensagens favorita. Obrigado por sempre nos apoiares. Capítulo 1. A foto que partiu a internet. 7 e 8 de outubro de 2025 vão ser recordados como o momento em que a comunidade espacial perdeu coletivamente a paciência. Durante meses, íamos construindo para isto. 3 Atlas, apenas o terceiro objeto interestelar confirmado alguma vez detetado a passar pelo nosso sistema solar, estava a fazer a sua aproximação mais próxima a Marte. 7 naves espaciais diferentes de 4 agências espaciais estavam posicionadas para captar imagens sem precedentes. O hype era real. Os cientistas prometiam-nos clareza, respostas, talvez até prova do que esta coisa realmente é. E depois, as imagens caíram. O ExoMars Trace Gas Orbiter, da Agência Espacial Europeia, posicionado a apenas 30 milhões de quilômetros de 3 Atlas durante a sua aproximação mais próxima a 3 de outubro, divulgou uma série de imagens que só se podem descrever como profundamente decepcionantes. Um ponto branco desfocado a mover-se devagar num campo de estrelas. Sem detalhe, sem estrutura, nada que nos ajude a perceber se estamos a olhar para um cometa natural ou algo bem mais estranho. A reação foi imediata e feroz. Astronomy Vibes, uma conta popular de comentários sobre espaço no X, publicou uma comparação lado a lado que se tornou viral em horas. De um lado, uma imagem nítida e detalhada do cometa Lemon captada por um astrofotógrafo amador com uma simples câmera sem espelho. Do outro lado, a imagem da ESA de 3 Atlas. A legenda dizia: se uma simples câmera sem espelho consegue apanhar o cometa Lemon, por que raio a NASA não consegue captar 3 Atlas a passar perto de Marte? O post tem atualmente mais de 40 mil reposts e a contar, mas foi o segmento que realmente tocou num nervo. $1.000 bilhões em financiamento e esta é a melhor foto que tem. Parece mais um balão meteorológico num quintal enevoado. Para entender por que as pessoas estão tão zangadas, precisas de perceber o que estávamos à espera versus o que recebemos. A câmara Cassis a bordo do orbitador ExoMars Trace Gas tem uma resolução angular de 11,36 microradianes por pixel. A 30 milhões de quilômetros, isso traduz-se em 340 km por pixel. Para contexto, o núcleo estimado de 3 Atlas tem entre 5 e 46 km de diâmetro. Isso significa que todo o núcleo sólido deste objeto ocuparia no máximo uma fração de um único pixel nestas imagens. Mas aqui é onde fica interessante. A ESA sabia disto de antemão. Sabiam que as suas câmeras foram desenhadas para fotografar a superfície brilhante de Marte a apenas algumas centenas de quilômetros de distância, não objetos tênues a dezenas de milhões de quilômetros. Nick Thomas, o investigador principal da câmara Cassis, admitiu tanto na declaração oficial. Esta
Foi uma observação muito desafiante para o instrumento. O cometa é cerca de 10.000 a 100.000 vezes mais fraco do que o nosso alvo habitual. Então, por que divulgar imagens que sabiam ser inadequadas? Por que construir expectativas durante meses só para entregar algo que não fornece zero informação nova? A história oficial é que divulgaram o que tinham, que estas representam as melhores imagens possíveis do equipamento disponível. Mas o timing parece deliberado, quase como uma válvula de escape de pressão. Dá às pessoas algo, qualquer coisa, para olhar enquanto os dados reais ficam guardados. Porque não te enganes, há imagens melhores, muito melhores imagens, e estão a ser retidas. Capítulo 2. A joia da coroa em falta. Enquanto a ESA divulgava pontos desfocados, o Mars Reconnaissance Orbiter da NASA estava a captar algo completamente diferente em TIL. A câmara HIRA, abreviação de High Resolution Imaging Science Experiment, é a câmara mais potente alguma vez enviada para outro planeta. A sua resolução é tão precisa que da órbita de Marte consegue distinguir objetos do tamanho de uma mesa de cozinha na superfície marciana. Quando o 3i Atlas fez a sua aproximação mais próxima a Marte, Harris tinha uma resolução de aproximadamente 30 km por pixel à distância do objeto. Isso é mais de 10 vezes melhor do que o que as câmaras da ESA conseguiram. Se houver alguma estrutura, alguma característica influenciar, qualquer coisa que não se encaixe na narrativa natural de um cometa, o High-Rise tê-la-ia visto. Avi Loeb, o físico de Harvard que tem seguido o 3 Atlas desde a sua descoberta, foi direto ao assunto no seu último post no blog. O pixel mais brilhante na imagem Higher Ice fornecerá a melhor restrição até agora sobre a área do 3 Atlas. Todos esperamos que a equipa do HiRISESC libere as suas imagens o mais depressa possível. Isso foi escrito a 7 de outubro. Agora é 8 de outubro. Ainda nada. A explicação oficial é o encerramento do governo dos Estados Unidos. Mais de 15. 00 funcionários da NASA, mais de 80 da força de trabalho da AI, foram colocados em licença sem vencimento. O site da AI não está a ser atualizado. As comunicações públicas pararam. É uma paralisia burocrática no pior momento possível. Mas aqui está o que não bate certo. A ESA libertou as suas imagens. São uma agência europeia completamente imune à disfunção política americana. A sonda orbital Tianwen-1 da China também estava posicionada para observar o 3i Atlas com a sua câmara de imagem de resolução moderada. Também em silêncio, a sonda Hope dos Emirados Árabes Unidos, equipada com o imager de exploração Emirates, teve um ângulo de visão claro. Nada. Múltiplas agências espaciais, múltiplos governos soberanos com burocracias e prioridades completamente separadas, todos simultaneamente incapazes ou relutantes em libertar os seus melhores dados sobre o objeto mais significativo cientificamente a visitar o nosso sistema solar em anos. O padrão é difícil de ignorar. As redes sociais estão ao livre com especulações. Alguns dizem coordenação. Outros dizem que algo foi visto que requer uma revisão cuidadosa antes da libertação pública. Os mais conspiracionistas sugerem que as imagens mostram algo tão anômalo que libertá-las sem contexto adequado provocaria pânico em massa. Essa última teoria soa absurda até recordares o que tem estado a acontecer na última semana com observações amadoras. Porque, enquanto as agências espaciais profissionais têm sido cínicas com os seus dados, astrônomos de quintal têm capturado imagens que levantam mais perguntas do que respostas. Capítulo 3. Quando os amadores veem o que os profissionais não mostram. A 3 de outubro, o dia exato em que o 3 Atlas fez a sua aproximação mais próxima a Marte, um astrônomo amador português, a operar sob o nome de utilizador Dobsonian Power, carregou uma imagem que imediatamente se tornou viral. Usando nada mais do que um telescópio solar do seu quintal e algum reforço digital agressivo, capturou o que parece ser uma estrutura angular dentro do 3 Atlas. Formas geométricas escuras, protuberâncias que não combinam com o brilho difuso típico da coma de um cometa. A legenda que ele acrescentou era simples, mas carregada de implicações. Que raio de coisa é esta? Em 6 horas a imagem tinha sido retida. Todos os polos principais da estrutura redes sociais. A reação dividiu-se em 2 campos quase instantaneamente. Um grupo de artificiais prova de que o 3 Atlas não é o que a ciência mainstream afirma que é. O outro grupo descartou-a como pareidolia clássica,
a tendência humana para ver padrões onde não existem, amplificada por artefactos de processamento de equipamento inadequado. Os desmascaradores tinham argumentos técnicos sólidos. Telescópios solares usam filtros especializados desenhados para observar o brilho extremo do Sol, não objetos fracos e distantes do espaço profundo a velocidades interestelares. O equipamento simplesmente não foi construído para este tipo de observação. Adiciona reforço digital agressivo para compensar a configuração inadequada e estás essencialmente a pedir a um algoritmo que invente pormenores que não estão realmente lá. É o equivalente astronômico a reforçar uma foto borrada até começares a ver faces no ruído. Mas é aqui que a história se complica. O Dozonian Power não é algum teórico da conspiração aleatório da internet com um telescópio barato e imaginação a mais. É um astrônomo amador respeitado que tem partilhado o trabalho legítimo de mais de um ano. Seu canal apresenta Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour, NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. E quando pressionado sobre as estruturas anômalas na sua imagem do 3A Atlas, ele não insistiu em revelações selvagens. Em vez disso, reconheceu a incerteza. Prometeu tentar de novo quando o objeto se tornar visível da Terra no início de novembro, após passar por trás do Sol. A sua resposta foi medida, científica, adequadamente cautelosa, o que torna a reação à sua imagem ainda mais reveladora. Dentro de 24 horas, vários sites publicaram artigos a discutir especificamente sobre o telescópio amador capta a imagem estranha de 3 Atlas. Aqui está, porque não é o que parece. O timing parecia coordenado, o tom parecia defensivo, como se alguém precisasse estabelecer rapidamente a narrativa de que nada de invulgar fora fotografado, de que quaisquer anomalias aparentes eram meros artefactos técnicos antes que a imagem ganhasse tração a mais. Então, começaram as guerras de melhoria. Utilizadores no Reddit, Twitter e vários fóruns de teorias da conspiração começaram a descarregar as imagens originais da ESA e a passá-las pelos seus próprios algoritmos de processamento. Alguns usavam técnicas padrão de empilhamento de imagens astronômicas. Outros recorriam a ferramentas de escalamento por IA projetadas para melhorar fotos de baixa resolução. Alguns entraram em modo caos total com modelos de aprendizagem automática treinados para reconstruir pormenores finos a partir de dados limitados. Os resultados variavam de forma selvagem. Alguns não mostravam nada além de versões ligeiramente mais nítidas do mesmo ponto de fuso. Outros revelavam o que pareciam ser padrões geométricos distintos, arestas, estruturas que parecem regulares demais para gelo e rocha naturais. O problema é que uma vez que começas a processar agressivamente uma imagem, especialmente com ferramentas de IA, já não estás a ver o que lá está realmente, estás a ver o que um algoritmo acha que devia lá estar, com base nos seus dados de treino. Se treinares uma IA com milhares de imagens de naves espaciais e depois lhe pedires para melhorar um ponto borrado, ela pode muito bem inventar pormenores como os de uma nave espacial, porque é isso que aprendeu a reconhecer. É um beco sem saída científico embrulhado na ilusão de clareza. Mas a proliferação destas imagens melhoradas teve um efeito não intencional. Embaralharam tanto a água que distinguir entre observações amadoras legítimas e fabricos completos se tornou quase impossível. Dentro de 48 horas da divulgação da foto da ESA, circulavam online dezenas de versões supostamente melhoradas. Algumas mostravam superfícies metálicas, outras retratavam o que pareciam painéis solares ou antenas ou matrizes. Algumas chegavam a incluir luzes acesas e propulsores visíveis. A maioria era obviamente arte digital falsa criada por gente com tempo a mais e habilidade a mais no Photoshop. Mas, misturadas no ruído, havia um punhado de imagens que pareciam diferentes, mais súbitas, menos sensacionalistas, que mostravam regularidade invulgar suficiente para te fazeres perguntar se algo real não estaria a ser obscurecido pelo dilúvio de fraudes óbvias. Capítulo 4. O líquido 4chan que não desaparece. A 4 de outubro, um utilizador anônimo no board paranormal do 4chan publicou o que alegava ser informação interna sobre 3 Atlas. O post tinha simplesmente o título ESA Data Leak e começava com uma reivindicação de credenciais específica o suficiente para soar legítima, mas vaga o suficiente para manter o anonimato.
Sou um investigador de doutoramento a trabalhar com a Agência Espacial Europeia, com acesso contínuo aos dados observacionais combinados de 3i Atlas. Leaks na internet são a 1/100 a dúzia. A maioria é facilmente descartada como ficção criativa ou trolling puro, mas este era diferente. O nível de detalhe técnico era perturbador. O pôster não fazia alegações loucas sobre invasões alienígenas ou operações militares secretas. Em vez disso, apresentava uma série de anomalias observacionais específicas que, se verdadeiras, desafiariam fundamentalmente a nossa compreensão do que 3 Atlas é realmente. A primeira anomalia, impossibilidade química. Segundo o post, a análise espectroscópica mostra que 3i Atlas está a libertar aproximadamente 100 kg de gás de níquel por segundo, mas com quase nenhuma emissão de ferro. Na química estelar e planetária normal, níquel e ferro são gêmeos inseparáveis. Formam-se juntos em explosões de supernovas, viajam juntos pelo espaço interestelar e aparecem juntos em cometas e asteroides. Encontrar níquel abundante com virtualmente nenhum ferro é como encontrar fumo sem fogo. Viola pressupostos básicos sobre como a matéria se comporta em ambientes cósmicos naturais. A segunda anomalia, contradição térmica. O objeto está-se a libertar quantidades massivas de gás e poeira, a assinatura característica de um cometa ativo aquecido pelo Sol, mas observações infravermelhas mostram que permanece frio. Muito mais frio do que devia ser dada a sua taxa de desgasificação e proximidade à radiação solar. O pôster comparou-o a ver alguém a suar profusamente num congelador. A física não bate com a observação. A terceira anomalia, precisão da trajetória. O post referiu que havia dito publicamente, que 3 Atlas chegou com uma inclinação orbital de apenas 4,89 relativamente ao plano eclíptico da Terra. Mas o pôster do 4chan acrescentou algo que Low não enfatizou. A trajetória não é só invulgar, é um tiro perfeito reto na direção do núcleo galáctico, sem oscilação, sem desvio, sem sinais de perturbação gravitacional de estrelas próximas durante os seus milhões ou milhares de milhões de anos a viajar pelo espaço interestelar, como se tivesse sido mirado. Depois, veio a parte que elevou isto de inteiro e levou a especulação a algo mais sombrio. O post alegava que o objeto encaixa no perfil do que chamavam de entidade pós-biológica, não um cometa natural, não uma nave convencional, algo no meio. Descreveram-no como possuindo um motor de partículas em 3 fases com uma potência estimada de 75 megawatts, transmitindo continuamente um sinal ativo e, nas palavras deles, sondando o nosso sistema solar. O post concluía com um enquadramento teórico. O autor sugeria que o 3 Atlas poderia ser um objeto quântico macroscópico, especificamente algo chamado Q-ball. É um construto teórico exótico da física de partículas, um tipo de solidão não topológica que poderia teoricamente existir em escalas muito maiores que as partículas subatômicas. Se estável, um Q-ball poderia ter propriedades que parecem impossíveis sob a física normal. Poderia ser incrivelmente denso ao mesmo tempo que aparenta ser difuso. Poderia absorver e redistribuir energia instantaneamente por toda a sua estrutura, explicando as contradições térmicas. Poderia até explicar o problema do níquel sem ferro se o estado quântico interno do Q-ball produzir preferencialmente certos isótopos. Em 18 horas, o post fora capturado em screenshot e partilhado por Reddit, Twitter e fóruns dedicados à investigação de OVNIs. A thread no subreddit de teorias da conspiração que o discutia acumulou mais de 2.000 comentários antes de os moderadores a trancarem por violar regras contra alegações não verificadas. Mas, trancar a thread não parou a conversa, apenas a deslocou para outras plataformas, fragmentando-a em dezenas de discussões paralelas, cada uma a puxar o post original em direções diferentes. Algumas focavam-se nas anomalias químicas, outras centravam-se na hipótese do Q-ball. Poucas começaram a ligá-lo às alegações anteriores sobre o 3 Atlas ser potencialmente a fonte do sinal WOW de 1977. Capítulo 5. A questão dos 50. Ziribik e Siloneperus. A 4 de outubro, o rover Perseverance da NASA, situado na cratera Geyser na superfície marciana, capturou algo no céu noturno lá em cima. A imagem da sua câmara de navegação direita mostrava uma risca alongada de luz, mais ou menos 4 vezes mais longa que larga. À primeira vista, parecia uma captura típica de longa exposição de um objeto em movimento.
Cometas e asteroideses aparecem frequentemente borrados em imagens quando a câmera segue estrelas em vez do objeto em si. Coisa padrão. Exceto que as contas não batiam certo dessa maneira. Quando as pessoas começaram a calcular o tamanho aparente da risca com base nas especificações conhecidas da câmara do Perseverance e na distância ao 3I Atlas na altura, chegaram a um número perturbador. 50 aeroquilômetros de comprimento. Isso não é um núcleo de cometa. Isso nem é um cometa com cauda. Isso é outra coisa completamente diferente. Para comparar, o diâmetro da Terra é inferior a 13. 0 quilômetros. Se esta risca representasse o tamanho físico real do 3 Atlas, estávamos a olhar para um objeto quase 4 vezes mais largo que o nosso planeta inteiro. As redes sociais explodiram em especulações. Seria o 3 Atlas, na verdade, uma nave cilíndrica massiva? Teria estado a mascarar o seu tamanho e forma verdadeiros todo este tempo atrás de uma nuvem difusa de gás e poeira? O momento parecia significativo. Esta imagem surgiu apenas um dia após o sobrevoo de Marte, logo quando todas as agências espaciais profissionais ficaram misteriosamente caladas. Alguns viram-na como confirmação de que algo profundamente anômalo fora fotografado, algo que não se podia explicar facilmente. A especulação subiu tanto que a representante Anapolina Luna, membro do Congresso conhecida pelo seu interesse em fenômenos aéreos inexplicados, contactou diretamente a V-Lobby para a análise dele. Pensa nisso por um momento. Uma membro em exercício da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos sentiu-se compelida a contactar um físico de Harvard sobre uma fotografia de Marte. Isso não é protocolo normal. Isso sugere que alguém nos canais oficiais estava preocupado o suficiente para querer uma interpretação especializada fora do pipeline habitual de comunicação da NASA. A resposta de Lowe foi exaustiva e a superfície tranquilizadora. Calculou que a câmara de navegação do Perseverance tem uma resolução angular de 0,33 miliradianes por pixels. A distância do 3I Atlas quando a imagem foi tirada, cerca de 38 milhões de quilômetros, isso traduz em cerca de 500 km por pixel. A risca na imagem abrange mais ou menos 4 pixels, o que dá esses 50 quilômetros de comprimento. Mas Lowe argumentou que se tratava de um artefato de imagem composta. A risca não mostrava o tamanho real do 3 Atlas. Estava a mostrar o caminho que o objeto traçou pelo céu marciano durante um tempo de integração longo, provavelmente cerca de 10 minutos de exposições empilhadas. O raciocínio dele era sólido. Marte orbita o Sol a 24 km. O 13 Atlas viajava a 67 km relativamente ao Sol na direção oposta, dando-lhe uma velocidade relativa superior a 90 km em comparação com Marte, em 10 minutos. São exatamente 54 quilômetros de viagem, perfeitamente a coincidir com o comprimento da risca observada. A forma não era o objeto, era o movimento do objeto borrado no tempo, caso encerrado, não é? A teoria do cilindro desmascarada pela física básica e contas cuidadosas. E exceto que Lowe incluiu uma frase na análise dele que os teóricos da conspiração agarraram como se fosse uma tábua de salvação. Ele escreveu: se as imagens da câmara de navegação representarem instantâneos únicos com um tempo de exposição inferior a 3,28 segundos, então o brilho e o comprimento angular da fonte observada implicam que não se trata de 3I Atlas. Nesse caso, a fonte poderia estar muito mais perto da câmara, capaz de ser borrada numa imagem alongada com um tamanho espacial menor e uma velocidade menor. Espera lá, se estas forem capturas de frame único, então o que a Perseverance fotografou nem era 3I Atlas de todo. Era outra coisa, algo mais perto de Marte. Essa ressalva abriu uma porta que nenhuma clarificação posterior conseguiu fechar por completo. Porque a NASA não confirmou se a imagem é um composto ou um frame único, não libertaram os metadados. Não forneceram o tempo de exposição nem o número de imagens empilhadas. A desculpa do shutdown governamental aplica-se aqui também. Sem pessoal para processar pedidos, ninguém disponível para confirmar pormenores técnicos básicos sobre como a imagem foi capturada. Capítulo 6. 48 anos de silêncio. 15 de agosto de 1977.
O radiotelescópio Big Ear, da Universidade do Estado de Ohio, detetou uma rajada de energia de rádio de 72 segundos tão invulgar, tão perfeitamente estruturada, que o astrônomo Jerry Ehman circundou-a no printout e escreveu uma palavra à caneta vermelha. Uau! Durante quase 5 décadas, esse sinal tem permanecido um dos maiores mistérios na busca por inteligência extraterrestre. Veio da direção de Sagitário, perto dos campos estelares mais densos da constelação. Era de banda estreita, focado numa frequência específica e nunca mais se repetiu. Centenas de observações de segmento, milhares de horas de tempo de escuta apontadas para a mesma região do céu. Nada. Só essa rajada de há 48 anos. E depois, silêncio eterno até Avi fazer as contas a 3i Atlas. Ele calculou onde o objeto estava a 12 de agosto de 1977, só 3 dias antes de o sinal UAU ser detetado. A resposta? Aproximadamente 600 unidades astronômicas da Terra, mais ou menos 600 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Mas mais importante, ele calculou de que direção vinha 3i Atlas nessa altura. Ascensão reta 19 horas 40 minutos, declinação 19. O sinal UAU veio de ascensão reta 19 horas 25 minutos, declinação menos 27. As duas direções estão separadas por cerca de 9. Na vastidão do espaço, com objetos aleatórios a virem de literalmente qualquer direção possível, a probabilidade deste alinhamento é de cerca de 0,6. Não impossível, mas profundamente suspeito. Low não parou por aí. Fez a pergunta lógica seguinte: se 3i Atlas enviou o sinal UAU de 600 unidades astronômicas de distância, quão potente teria de ser o transmissor? A matemática é direta. A intensidade detetada foi entre 54 e 212 Jansky numa largura de banda de 10 kHz. A 600 UA de distância, isso corresponde a uma saída de emissor entre meio gigawatt e 2 GeV. Para referência, um reator nuclear típico na Terra produz cerca de 1 GeV. Portanto, estamos a falar de níveis de energia de uma central nuclear, focados num feixe de rádio estreito. Não impossível para uma civilização avançada. Na verdade, bastante razoável se estás a tentar enviar um sinal detetável através de distâncias interestelares sem desperdiçar energia em emissões omnidirecionais. Há outro pormenor que torna a ligação mais difícil de ignorar. O sinal UAU foi observado a uma frequência de 1420,45166 Ms, deslocado para o azul em cerca de 10 km em direção à Terra relativamente à linha do hidrogênio. Esse deslocamento para o azul indica que a fonte se movia para nós. 3i Atlas aproxima-se atualmente do Sol a cerca de 60 km. Low sugere que, se este objeto tiver capacidade de manobra, poderia ter estado a mover-se mais devagar em 1977 e depois acelerado ao detetar planetas na zona habitável do nosso sistema solar. Um pulso de reconhecimento, um scan de radar a verificar sinais de civilização tecnológica antes de se comprometer com uma abordagem mais próxima. Eis o que torna toda esta ligação tão frustrante. Seria trivialmente fácil verificar. Aponta um radiotelescópio para 3i Atlas. Escuta na frequência da linha do hidrogênio. Se estiver a transmitir, saberemos em horas. Se estiver em silêncio, a ligação ao sinal UAU é provavelmente coincidência. Teste simples, resposta definitiva. E, no entanto, como Low notou no último post do blog dele, nem um único radiotelescópio reportou dados sobre 3i Atlas. O Very Large Array não olhou. O telescópio Arecibo está destruído. O telescópio de Green Bank não publicou observações. Até às 7, a organização literalmente dedicada a encontrar sinais extraterrestres não anunciou publicamente esforços de monitorização. O silêncio da comunidade de radioastronomia é ensurdecedor. Capítulo 7. O caminho que não devia existir. Imagina atirares um dardo a um globo de pé num quarto enquanto andas de olhos vendados. Agora imagina que o dardo não só acerta no globo, mas aterra a poucos graus do Equador. É mais ou menos a improbabilidade estatística com que estamos a lidar quando olhamos para como 3i Atlas entrar no nosso sistema solar. Objetos vindos do espaço interestelar podem chegar de literalmente qualquer direção. Deveriam estar distribuídos de forma aleatória pela esfera celeste a entrar por todos os ângulos possíveis.
E, no entanto, o 3 Curi Atlas chegou com uma inclinação orbital de apenas 4,89 em relação ao plano eclíptico da Terra, menos de 5. Isso coloca-o em menos de um dos ângulos de chegada possíveis. O Avi Lowe tem martelado este ponto em todas as entrevistas, todos os posts de blog, todas as declarações públicas desde julho. A trajetória é anômala, não só invulgar, estatisticamente profundamente improvável para um objeto interestelar aleatório. Para entender por quê, tens de pensar em como os objetos se movem pela galáxia. As estrelas no disco da Via Láctea orbitam o centro galáctico com alguma velocidade média, mas também têm movimentos aleatórios para cima e para baixo, de um lado para o outro, como abelhas a zumbir à volta de um enxame. Essa aleatoriedade significa que objetos ejetados de outros sistemas estelares deveriam chegar ao nosso sistema solar de todas as direções com probabilidade aproximadamente igual. Não há direção preferida, nenhuma autoestrada cósmica que canalize visitantes interestelares para o nosso plano eclíptico. E antes que alguém sugira que talvez os objetos do disco da Via Láctea cheguem naturalmente em ângulos rasos, o Lowe tratou disso também. O próprio disco galáctico está inclinado cerca de 60 em relação ao plano eclíptico do nosso sistema solar. 60. Isso é mais de 10 vezes maior do que a inclinação do 3 Gund Atlas. Se este objeto veio de um sistema estelar típico no disco galáctico e foi ejetado de forma aleatória, esperaríamos que chegasse num ângulo íngreme, não raso. O alinhamento é ao contrário do que a geometria galáctica preveria. Compara o 3 Gund Atlas com os únicos outros objetos interestelares que detetamos. O Oumuamua, descoberto em 2017, chegou com uma inclinação de 123. Totalmente inclinado a entrar de cima do plano do sistema solar. O 2 Borisov, avistado em 2019, tinha uma inclinação de 44, ainda íngreme, ainda consistente com uma chegada aleatória do espaço interestelar. Ambos esses objetos comportaram-se exatamente como esperado para visitantes interestelares naturais. O 3 Gund Atlas é o outlier, a anomalia, o que não encaixa no padrão. O Lowe calculou a probabilidade deste alinhamento assumindo direções aleatórias, menos de 1 de chance. Alguns colegas contestaram, sugerindo que talvez as estatísticas dele fossem demasiado conservadoras. Talvez a probabilidade verdadeira esteja mais perto de 5 ou 10, quando levas em conta vários efeitos de seleção e vieses observacionais. Bem, mesmo a 10, ainda estás a olhar para algo que só devia acontecer uma vez em cada 10 objetos interestelares que detetamos, e só detetamos 3. As probabilidades de o terceiro ser a rara exceção em vez da regra não favorecem a coincidência. Agora, sobrepõe isso a tudo o resto. O alinhamento com o sinal WOW, também com menos de 1 de probabilidade, as anomalias químicas com níquel mas sem ferro, as contradições térmicas, as imagens de alta resolução em falta de múltiplas agências espaciais, o encerramento do governo a lá acontecer no momento exato em que mais precisamos da NASA. Qualquer uma delas isoladamente podia ser explicada. Coincidência, erro de medição, incompetência burocrática. Mas quando começas a empilhar anomalias, quando começas a multiplicar probabilidades pequenas umas nas outras, a improbabilidade composta torna-se mais difícil de ignorar. Há um princípio na estatística chamado falácia do procurador. É o erro de tratar múltiplos eventos de baixa probabilidade independentes como se estivessem relacionados, quando na verdade são só coincidências aleatórias que acontecem por acaso a agrupar-se. Se atiras uma moeda o suficiente vezes, eventualmente vais ter 10 caras seguidas. Não significa que a moeda está viciada. Só significa que a atiraste o suficiente para sequências improváveis ocorrerem. Os céticos vão argumentar que é isso que estamos a ver com o 3 Gund Atlas, um cometa natural que por acaso tem várias propriedades invulgares, mas ultimamente explicáveis, que coincidentemente apareceram juntas no mesmo objeto. Improvável sim, mas não impossível. O contra-argumento é igualmente válido. Se algo anda como um pato, grasna como um pato, nada como um pato e tem ADN de pato, em certo ponto tens de considerar a possibilidade de que possa ser mesmo um pato. Ou, neste caso, se um objeto chega numa trajetória estatisticamente improvável, mostra assinaturas químicas que não batem certo com processos naturais. Correlaciona-se com um sinal de rádio inexplicado de 48 anos e leva múltiplos governos a reterem os seus melhores dados de imagem.
Talvez valha a pena considerar a sério que não estamos a olhar para um pedaço aleatório de gelo e rocha de outro sistema estelar. Capítulo 8. Quando as perguntas se tornam perigosas, algo estranho começou a acontecer por volta de 5 de outubro. Utilizadores em múltiplas plataformas começaram a reportar que os seus posts sobre o 3GD Atlas estavam a desaparecer. Não a serem sinalizados ou marcados como desinformação, assumirem de facto. Um utilizador do Reddit documentou ter postado uma thread detalhada a analisar as anomalias químicas da alegada fuga de informação da ESA. A thread ganhou tração, acumulou centenas de UPV, recebeu centenas de partilhas e dezenas de comentários em apenas 2 horas. Depois, desapareceu, sem ser removido com uma explicação do moderador, só apagado da existência. Quando este utilizador tentou republicar, o envio não passou. Sombra banido sem aviso ou justificação. No Twitter, agora X, várias contas detetaram padrões semelhantes. Astronomy Vibes, a conta que se tornou viral a criticar as fotos da ESA, reportou quedas drásticas no engagement após 7 de outubro. Publicações que normalmente chegavam a dezenas de milhares de pessoas, de repente estagnavam em poucas centenas de visualizações, sem restrições oficiais, sem mensagens de aviso, só supressão algorítmica, discreta o suficiente para ser negável, mas agressiva o bastante para ser eficaz. Outros criadores na comunidade de astronomia espacial notaram o mesmo. Vídeos sobre 3 Atlas que tipicamente performavam bem estavam a atingir uma fração do alcance habitual. O YouTube apresentava um problema diferente. Criadores de conteúdo que publicavam vídeos de análise a especular sobre 3GD Atlas começaram a receber avisos de desmonetização. A razão declarada variava. Alguns foram sinalizados por discutir temas sensíveis, sem contexto adequado. Outros foram categorizados como potencialmente enganosos sobre assuntos científicos. Alguns poucos levaram com o rótulo vago mas ominoso de conteúdo que pode não ser adequado para todos os anunciantes. O padrão era evidente. Podias fazer um vídeo a dizer que 3I Atlas é definitivamente só um cometa e que a ciência mainstream o tem resolvido. Isso era aceitável, monetizado, promovido. Mas sugerir que pode haver anomalias dignas de investigação. De repente, o teu vídeo torna-se hostil aos anunciantes. A abordagem do Facebook foi a mais aberta. O sistema de verificação de factos da plataforma, gerido por organizações de terceiros, começou a rotular agressivamente o conteúdo sobre 3 Atlas. Publicações a partilhar o leak do 4chan levaram com avisos de contexto em falta. Afirmações sobre anomalias na trajetória foram sinalizadas como parcialmente falsas, mesmo quando as publicações só citavam verbatim os cálculos publicados de Avi Loeb. Os artigos de verificação de factos ofereciam tranquilização. As agências espaciais confirmam a ausência de ameaça do cometa interestelar. Especialistas dizem que características invulgares são provavelmente processos naturais. O subtexto era claro: não te preocupes, não especules, confia nas autoridades, avança. O timing parecia coordenado. Tudo isto acelerou em 48 horas após a publicação das fotos da ESA. A frustração pública atingiu o pico pela falta de imagens de qualidade. É o tipo de padrão que faz os teóricos da conspiração sentirem-se vingados e faz os céticos revirarem os olhos perante a paranoia do excesso. Porque aqui está o caso. As plataformas de redes sociais suprimem conteúdo o tempo todo. Os algoritmos mudam. O engagement flutua. Os verificadores de factos sinalizam desinformação. São operações normais da plataforma, não prova de censura coordenada a menos que haja um padrão. A menos que tudo aconteça de uma vez, avisar um tema específico, logo no momento em que o interesse público é máximo e as respostas oficiais mais ausentes. Alguns criadores começaram a usar linguagem codificada para evitar a supressão. Em vez de 3 Atlas, diziam o visitante ou o objeto. Em vez de alienígena ou extraterrestre, usavam não terrestre ou anômalo. Era como ver as pessoas a desenvolver um novo vocabulário para discutir algo que as plataformas não queriam que se discutisse abertamente. O efeito Streisand em tempo real. Quanto mais o conteúdo era suprimido, mais as pessoas assumiam que havia algo a esconder. Quanto mais agressivamente os verificadores de factos contra-argumentavam, menos as pessoas confiavam na narrativa oficial. Cada tentativa de gerir a conversa só amplificava a suspeita de que a conversa precisava de ser gerida. Capítulo 9. O momento que não podemos ver.
29 e 30 de outubro. Marca essas datas. Em menos de 72 horas a partir de agora, 3I Atlas atingirá o periélio, o seu ponto mais próximo do Sol. Passará a uma distância de cerca de 202 milhões de quilômetros logo dentro da órbita de Marte. Para um cometa natural, este é o momento da verdade. A intensa radiação solar a essa distância deve causar uma saída de gases dramática, possivelmente até fragmentação. Já o vimos acontecer antes. Os cometas aproximam-se do Sol, o calor torna-se excessivo e eles partem-se em pedaços. Espetacular quando sucede. E se 3I Atlas for só um pedaço vulgar de gelo e rocha de outro sistema estelar, é exatamente o que deve ocorrer. Mas aqui está o problema. Não o vamos poder ver. 3 Atlas estará do lado oposto do Sol em relação à Terra durante o seu periélio. Todos os telescópios baseados no solo do nosso planeta serão inúteis. O objeto ficará perdido no brilho solar, completamente oculto da observação durante o que devia ser o seu momento mais ativo e revelador. Alguns chamam-lhe timing infeliz. Outros veem-no como convenientemente suspeito. Se querias fazer algo sem ser observado, não podias escolher melhor janela. A VIB tem sido explícito sobre o que vem a seguir. No seu post de blog de 3 de outubro, publicado no dia do sobrevoo de Marte, ele delineou 2 cenários. Se 3 Atlas for um cometa natural, pode entrar em erupção com um surto de desgasificação ou partir-se em fragmentos gelados em breve. A luz solar depositará gigawatts de energia na sua superfície. Essa energia tem de ir para algum lado. Para gelo e rocha vai para a vaporização, sublimação, possivelmente falha estrutural. Mas depois, Low acrescentou a alternativa. Alternativamente, se for tecnológica, pode manobrar para beneficiar do assistente gravitacional do Sol ou libertar sondas que possam interceptar a Terra ou outros planetas devido à sua órbita retrógrada oposta à direção do movimento dos planetas à volta do Sol. Lê isso outra vez. Libertar sondas que possam interceptar a Terra. Ele já não fala de observação passiva, fala de implantação ativa. A órbita retrógrada é a chave aqui. 3 Atlas move-se na direção oposta a que os planetas orbitam o Sol. Isso significa que qualquer sonda que libere não tem de lutar contra o movimento planetário para nos alcançar. Pode simplesmente cair numa trajetória de interceptação e deixar a mecânica orbital fazer o trabalho. De trás do Sol, escondido à nossa vista, seria trivial lançar algo para a Terra que não seria detetado até estar já perto. Low foi mais longe. Ele escreveu: quando olhares para o Sol nas próximas semanas, lembra-te de que 3 Atlas está a passar por trás dele. Se 3 Atlas manobrar para a Terra quando reaparecer do outro lado do Sol, os mercados financeiros podem colapsar. Mercados financeiros podem colapsar. Isso não é metáfora, não é hipérbole. Ele sugere que, se este objeto demonstrar capacidade tecnológica, se alterar o curso para a Terra após o periélio, as consequências econômicas e sociais seriam imediatas e graves. Os mercados bolsistas reagem à incerteza. A incerteza de um objeto interestelar potencialmente hostil a alterar ativamente a trajetória para o nosso planeta seria incerteza de nível existencial. O timing de tudo agrava a tensão. O shutdown do governo significa que a NASA está offline durante a janela crítica de observação. As melhores imagens do sobrevoo de Marte ainda não foram divulgadas. Astrônomos amadores não podem observar o objeto no próximo mês porque está atrás do Sol. Telescópios de rádio não verificaram transmissões. Estamos a voar às cegas para o momento mais importante de todo este encontro e, quer por incompetência, quer por design, criamos uma situação em que não saberemos o que 3 Atlas faz no periélio até já o ter feito. Há um grupo a observar. O projeto Galileo, liderado pelo próprio Low, opera 3 observatórios, um em Massachusetts, um na Pensilvânia, um em Nevada. Estão equipados com câmaras de alta resolução, sensores infravermelhos e receptores de rádio concebidos especificamente para detectar fenômenos aéreos anômalos. Durante finais de outubro e princípios de novembro, os 3 observatórios estarão em modo operacional máximo a monitorizar os céus por qualquer coisa invulgar. Se 3I Atlas libertar sondas, se houver atividade UAP acrescida correlacionada com a sua passagem pelo periélio, os instrumentos do Galileu podem captá-la. Podem, sendo que poder é a palavra-chave. 3 observatórios a cobrir uma fração pequena do céu da Terra.
Se algo vier e evitar essas zonas específicas de observação, perdemo-lo por completo. Capítulo 10. O que vem a seguir. Princípios de novembro. É quando 3I Atlas emergirá de trás do Sol e voltará a ser visível da Terra. Telescópios de solo poderão rastreá-lo outra vez. Veremos se sobreviveu ao periélio intacto ou se partiu sob estresse solar. Mediremos a sua trajetória para determinar se ocorreram correções de curso e, finalmente, saberemos se os últimos 4 meses de especulação, teorias da conspiração e perguntas sem resposta foram justificados ou apenas histeria coletiva sobre um visitante interestelar completamente natural. Se 3I Atlas emergir na mesma trajetória com que entrou, se mostrar sinais claros de fragmentação ou desgasificação acrescida consistente com o aquecimento solar, se comportar exatamente como 2I Bodysoft durante a sua aproximação solar em 2019, então o mistério fica essencialmente resolvido. Cometa natural, química invulgar, sim, trajetória estatisticamente improvável, concedido, mas no fundo, só um remanescente gelado de outro sistema estelar a passar pelo nosso. A ligação ao sinal WOW torna-se coincidência. O líquido 4chan torna-se ficção criativa. As imagens em falta da NASA tornam-se atrasos burocráticos durante um shutdown do governo. Tudo encaixa de volta no quadro confortável, onde objetos interestelares são interessantes, mas não alarmantes. Mas se 3I Atlas emergir com uma trajetória alterada, se demonstrar até correções de curso subtis que não se expliquem por empuxo de desgasificação, se telescópios de rádio finalmente apontarem para ele e detetarem transmissões estruturadas, se as imagens da NASA eventualmente surgirem e mostrarem estruturas geométricas que não deviam existir num objeto natural, então estamos em território completamente inexplorado. Não só cientificamente, socialmente, politicamente, economicamente, todas as suposições à nossa posição no cosmos é desafiada. A resposta de cada governo à questão do contacto extraterrestre é testada em tempo real. A VIB criou algo que chama de escala do lobo. É um sistema de classificação para o quão provável é que um objeto seja de origem artificial e o quanto representa uma ameaça potencial. Classificação 1 significa quase certamente natural, com anomalias interessantes mas explicáveis. Classificação 10 significa definitivamente artificial, com intenção hostil demonstrada e capacidade de chegar à Terra. Ele declarou publicamente que não classificaria 3I Atlas abaixo de 1-2. Mesmo no melhor cenário possível, as anomalias são demasiado persistentes, demasiado numerosas, demasiado correlacionadas. 1-2 significa provavelmente natural, mas com características inexplicadas suficientes para justificar uma investigação séria. Significa que não podemos excluir definitivamente uma origem artificial sem mais dados. É aí que estamos agora, suspensos entre um objeto natural provável e um artefacto tecnológico possível. À espera de novembro, à espera das imagens de alta resolução que talvez nunca cheguem, à espera das observações de rádio que ainda não aconteceram, à espera que 3I Atlas continue na sua trajetória hiperbólica para fora do sistema solar, nunca mais para ser visto, ou que faça algo que nos obrigue a enfrentar a realidade de que não estamos sozinhos e não estamos preparados. A ESA anunciou que a sua sonda exploradora das luas geladas de Júpiter, JUICE, observará 3I Atlas entre 2 e 25 de novembro, usando vários instrumentos. Isto acontecerá logo após o periélio, quando o objeto deverá estar no seu estado mais ativo. Os dados só estarão disponíveis em fevereiro de 2026, devido a atrasos de comunicação e tempo de processamento. 7 meses à espera de imagens capturadas em novembro. 7 meses sem saber se a atividade acrescida que o JUICE observa é uma emissão normal de cometa ou algo completamente diferente. 7 meses a perguntar-nos se aquele ponto difuso que a ESA nos mostrou em outubro era mesmo o melhor que podiam fazer ou se estão a gerir cuidadosamente uma revelação que não sabem como entregar. Seja o que for que 3I Atlas é, seja o que for que faça nas próximas semanas, a conversa à volta dele já revelou algo importante sobre onde nos encontramos como civilização. Não confiamos nas nossas instituições para nos dizerem a verdade sobre algo tão significativo. Não acreditamos nas garantias oficiais. Vemos padrões nos timings de encerramentos e atrasos de dados que podem ou não ser reais.
Estamos predispostos para conspirações porque aprendemos, por vezes da maneira dura, que a conspiração nem sempre é teoria. Por vezes, é só uma reportagem antecipada sobre o que mais tarde se torna facto confirmado. Capítulo 1. O visitante invisível. A 1º de outubro de 2025, algo do tamanho de uma girafa passou entre a Terra e os nossos satélites. Chegou mais perto do nosso planeta do que a órbita da Estação Espacial Internacional. Não fazíamos ideia de que vinha aí. Quando os astrônomos o avistaram, o asteroide 2025 TF já tinha ido embora, escorregando de volta para a escuridão do espaço como uma sombra que se esqueceu de se anunciar. Pensa nisso por um momento. Vivemos numa era em que podemos fotografar galáxias distantes a formar-se há 1.000 milhões de anos. No entanto, uma rocha perto o suficiente para praticamente arranhar a nossa atmosfera passou completamente despercebida até estar já no nosso retrovisor. Se achas isso tão inquietante e fascinante como eu, considera dar like e subscrever para ficares atualizado sobre estes sustos cósmicos e os mistérios que se desenrolam acima de nós. Diz-me nos comentários de onde estás a ouvir, que horas são aí, e se achas que devíamos estar mais preocupados ou mais maravilhados com o quanto ainda nos escapa no céu noturno. E se quiseres ajudar a nossa comunidade a crescer, partilha estes vídeos no X, Facebook, Reddit ou no teu Messenger. Obrigado por sempre nos apoiares nas costas. O asteroide media algures entre 1 e 3 metros de largura, pequeno o suficiente para que, se tivesse entrado na nossa atmosfera, se tivesse incendiado como uma bola de fogo brilhante. Nada que ameaçasse cidades ou civilizações. Mas aqui está o que mantém os astrônomos acordados à noite. Se não conseguimos detectar de forma fiável algo tão próximo, algo a viajar a velocidades que cruzariam a distância de Nova York a Los Angeles em menos de 1 minuto, o que mais poderemos estar a perder? A Agência Espacial Europeia e a NASA rastreiam milhares de objetos próximos da Terra, catalogando cuidadosamente quais representam o maior risco de colisão. Para ser classificado como potencialmente perigoso, um asteroide deve medir pelo menos 140 metros de diâmetro e seguir uma órbita que o traga a menos de 7,5 milhões de quilômetros da Terra, mais ou menos 20 vezes a distância entre nós e a Lua. O asteroide 2025 TF fica muito aquém desse limiar de tamanho, o que explica em parte por que escapou à detecção. Os nossos telescópios e sistemas de monitorização priorizam encontrar os grandes, os terminadores de civilizações, os objetos que poderiam criar outro evento de extinção se acertassem no ângulo errado. Mas este pequeno visitante recorda-nos que o espaço não está vazio. Ele fervilha de detritos, fragmentos antigos F. Desde a formação do nosso sistema solar, pedaços de mundos despedaçados que nunca se tornaram planetas, remanescentes de colisões que ocorreram quando a própria Terra era jovem. A maior parte deste material fica longe, presa em órbitas estáveis no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, ou a derivar no distante cinturão de Kuiper para além de Neptuno. Mas interações gravitacionais, os suaves puxões da imensa massa de Júpiter ou o empurrão de um cometa passageiro, podem alterar estas órbitas, enviando rochas em novas trajetórias que por vezes se cruzam com as nossas. O que torna o 2025 TF particularmente interessante não é só o facto de ter passado perto, mas de o ter feito num mês em que o céu parece inusitadamente agitado com visitantes. Capítulo 2. O viajante que brilha. Enquanto um viajante cósmico nos passou ao lado sem aviso, outro faz uma entrada bem mais teatral. O cometa C2025A6, mais conhecido como Lemon pelo observatório que o descobriu, está a brilhar nos nossos céus de outubro. Astrofotógrafos por todo o mundo têm capturado imagens cada vez mais deslumbrantes à medida que esta bola de gelo e poeira antigo se dirige para uma aproximação próxima com a Terra. Ao contrário do asteroide furtivo que nos surpreendeu, o Lemon tem sido seguido com cuidado desde a sua descoberta, e neste momento encontra-se no limiar da visibilidade a olho nu. Nas próximas semanas, se as condições forem as certas e os céus suficientemente escuros, poderás sair lá para fora e vê-lo tu mesmo. Uma mancha tênue de luz com uma cauda fantasmagórica que se alonga afastando-se do Sol. Os cometas são fundamentalmente diferentes dos asteroides. Enquanto os asteroides são pedaços sólidos rochosos ou metálicos que se formaram no sistema solar interior mais quente, os cometas são corpos gelados que nasceram nas frias regiões exteriores.
São por vezes chamados bolas de neve sujas, embora essa descrição lhes faça pouco jus. O núcleo de um cometa contém água congelada, dióxido de carbono, metano e amoníaco misturados com poeira e compostos orgânicos, os blocos químicos de construção da vida. À medida que um cometa se aproxima do Sol, a radiação solar aquece a sua superfície, fazendo com que o gelo sublime, passando diretamente do estado sólido para gasoso, sem se tornar líquido primeiro. Isto cria a coma, uma atmosfera temporária de gás e poeira que pode estender-se por centenas de milhares de quilômetros. O vento solar e a pressão da radiação empurram este material para longe do núcleo, formando a cauda característica que aponta sempre afastada do Sol, independentemente da direção em que o cometa viaja. O Lemmon não é o único cometa a agraciar os nossos céus este mês. Outro visitante, C2025-R2, conhecido como Swan, passa pela Terra mais tarde em outubro, a uma distância de 0,26 unidades astronômicas. Perto o suficiente para dar espetáculo a quem tem binóculos ou pequenos telescópios. Ambos os cometas brilham atualmente à volta da magnitude 6, mesmo no limiar da visão humana em condições perfeitas. Mas os cometas são notoriamente imprevisíveis. Podem brilhar subitamente se a sua rotação expuser gelo fresco à luz solar ou se uma explosão enviar um jato de material para o espaço. Podem também fragmentar-se, partindo-se sob o estresse do aquecimento solar ou das forças de maré, criando múltiplos núcleos que cada um desenvolve a sua própria coma e cauda. O que atrai as pessoas a observar cometas para além da sua beleza é a sua ligação ao tempo profundo. O gelo nestes objetos formou-se há bilhões de anos no sistema solar exterior, preservado num congelador cósmico longe do calor do Sol. Quando vemos um cometa, estamos a ver material que existia antes de a Terra ter oceanos, antes de a Lua estar totalmente formada, antes de a vida emergir em qualquer poça de maré quente ou furo termal profundo que primeiro deu origem à química autorreplicante. Alguns cientistas acreditam que os cometas entregaram quantidades significativas de água à Terra primitiva, chovendo num bombardeamento que ajudou a encher os nossos oceanos. Outros sugerem que as moléculas orgânicas encontradas nos cometas, incluindo aminoácidos, os blocos de construção das proteínas, podem ter semeado o nosso planeta com os materiais crus necessários para a vida começar. Esta ligação entre cometas antigos e a origem da vida leva-nos a outra descoberta que tem os cientistas a repensar quão comuns podem ser os ingredientes para a vida por todo o universo. Capítulo 3. Uma creche para luas. A 625 anos-luz da Terra. Algo notável está a acontecer à volta de um planeta jovem. O telescópio espacial. James Webb capturou as primeiras medições diretas de um disco de formação de Lua, um anel rotativo de gás e poeira que envolve um exoplaneta chamado CTB. E dentro desse disco, o Webb detetou as assinaturas químicas que poderiam dar origem a luas: cianeto de hidrogênio, acetileno, benzeno, propeno, metano, dióxido de carbono, todas moléculas ricas em carbono a rodopia, uma estrutura que parece assombradamente familiar aos cientistas planetários que estudam a história do nosso próprio sistema solar. Isto importa porque durante décadas teorizamos sobre como as luas se formam, mas nunca as vimos realmente a acontecer. As 4 luas maiores de Júpiter, os satélites galileanos descobertos por Galileu em 1610, orbitam o seu planeta num plano plano, sugerindo que se condensaram a partir de um disco de material que rodeava Júpiter há bilhões de anos, tal como os planetas se formaram a partir de um disco em torno do jovem Sol. As 2 luas mais exteriores destes satélites, Ganímedes e Calisto, são 50 gelo de água, embora provavelmente tenham núcleos rochosos de carbono ou silício sob as suas camadas congeladas. Ao observar as suas órbitas e composições, os cientistas suspeitavam há muito que um disco circunplanetário existira outrora em torno de Júpiter, e dentro desse disco, os materiais brutos para a formação de luas acumularam-se e coalesceram. Agora, com o CTRB, podemos ver um processo semelhante a desenrolar-se em tempo real. Embora tenhamos de nos lembrar que o tempo real em termos astronômicos é um pouco enganador. A luz que detetamos deste sistema partiu há 625 anos, quando a Terra estava no meio do renascimento, e ninguém ainda concebera planetas para além do nosso sistema solar.
mas do nosso ponto de vista, estamos a testemunhar a formação de luas tal como ela acontece e os pormenores são fascinantes. O próprio planeta orbita uma estrela com apenas 2 milhões de anos, ainda já a acumular material do seu próprio disco circunestelar. Isto significa que estamos a ver um sistema na sua infância, um berçário planetário onde múltiplas gerações de formação de estruturas ocorrem simultaneamente. O que mais surpreendeu os investigadores foi a diferença química gritante entre o disco de formação de luas do planeta e o disco de formação de planetas da estrela. O disco circunplanetário em torno do CTRB é rico em moléculas com carbono, mas não mostra sinais de água. Enquanto isso, o disco circunestelar em torno da estrela contém água, mas carece da química de carbono observada no disco do planeta. Esta segregação química aconteceu em apenas 2 milhões de anos, sugerindo que a química dos discos evolui rapidamente e segue caminhos diferentes consoante as condições locais, temperatura, níveis de radiação, a presença de campos magnéticos. Todos estes fatores influenciam quais as moléculas que podem sobreviver e quais são decompostas. As implicações vão para além da compreensão de como as luas se formam. Se pudermos mapear a química destes discos em sistemas jovens, poderemos começar a prever quais os exoplanetas que poderão albergar luas e quais dessas luas terão condições adequadas para a vida. No nosso próprio sistema solar, alguns dos lugares mais promissores para procurar vida não são planetas, mas luas. Europa, que orbita Júpiter, provavelmente tem um oceano de água líquida sobre a sua crosta gelada, mantido quente pelo aquecimento de maré da atração gravitacional. Encélado, uma pequena lua de Saturno, lança geysers de água líquida para o espaço a partir de um oceano subterrâneo. E dentro desses geysers, os cientistas detectaram moléculas orgânicas. Se luas em torno de outras estrelas se formarem com características semelhantes, o número de mundos potencialmente habitáveis na galáxia multiplica-se de forma dramática. Teríamos de olhar não só para planetas na zona habitável em torno das suas estrelas, mas também para luas em torno de planetas gigantes em qualquer lugar de um sistema. Esta visão em expansão de onde a vida poderá surgir liga-se a tecnologias que estamos a desenvolver aqui na Terra. Tecnologias que um dia poderão ajudar-nos a alcançar estes mundos distantes ou pelo menos a compreendê-los melhor. Capítulo 4. O salto quântico. As Nações Unidas designaram 2025 como o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica, assinalando 100 anos desde o desenvolvimento inicial da mecânica quântica. É um timing apropriado, porque 2025 está a prometer ser o ano em que a computação quântica passou de curiosidade laboratorial para algo próximo da realidade prática. Em novembro de 2024, a Microsoft e a Atom Computing anunciaram que tinham criado e entrelaçado com sucesso 24 qubits lógicos. Uma conquista técnica Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour, NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. Que estás a usar para ouvir isto agora mesmo. Os computadores clássicos, sejam smartphones ou supercomputadores, processam informação usando bits, unidades que representam 0 ou 1, ligado ou desligado, verdadeiro ou falso. Tudo o que o teu computador faz, desde transmitir vídeo a correr simulações complexas, resume-se a manipular números enormes destes dígitos binários a velocidades incríveis. Os computadores quânticos operam com princípios fundamentalmente diferentes. Em vez de bits, usam bits quânticos, que podem existir em superposição de estados, representando simultaneamente 0 e 1 até serem medidos. Isto não é só uma metáfora ou um truque. À escala quântica, as partículas existem genuinamente em múltiplos estados ao mesmo tempo, uma consequência da natureza ondulatória da matéria descrita pela mecânica quântica. Quando tens múltiplos qubits em superposição, eles podem representar exponencialmente mais informação do que o mesmo número de bits clássicos. 2 bits clássicos podem representar 4 valores possíveis, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1, mas só um de cada vez. 2 qubits em superposição podem representar todos os 4 valores simultaneamente. 3 qubits podem representar 8 valores ao mesmo tempo. O escalonamento continua exponencialmente, o que significa que um computador quântico
quânticos, com apenas algumas centenas de qubits, poderiam teoricamente realizar cálculos que levariam supercomputadores clássicos mais tempo do que a idade do universo. Mas sempre houve um problema. Os qubits são extraordinariamente frágeis. Eles perdem as suas propriedades quânticas, um processo chamado decoerência, quando interagem com o ambiente. Flutuações de temperatura, campos eletromagnéticos dispersos, até raios cósmicos a passar pelo laboratório podem causar erros. É por isso que os computadores quânticos têm de ser arrefecidos a temperaturas próximas do zero absoluto e protegidos de interferências externas. Mesmo assim, os erros acumulam-se tão depressa que os cálculos se tornam pouco fiáveis antes de os poderes terminar. O avanço que torna 2024 e 2025 tão importantes é o progresso na correção de erros quânticos, a capacidade de detectar e corrigir estes erros sem destruir o estado quântico que se tenta preservar. Criar 24 qubits lógicos entrelaçados significa criar qubits com correção de erros integrada, tornando-os muito mais estáveis e fiáveis do que os qubits físicos que compõem o hardware bruto. O entrelaçamento é outro fenômeno quântico que Einstein chamou famosamente de acção fantasmagórica à distância. Quando os qubits estão entrelaçados, medir o estado de um afeta instantaneamente o estado dos outros, independentemente da distância entre eles. Isto permite que os computadores quânticos realizem certos tipos de cálculos, como pesquisar bases de dados ou factorizar números grandes, de forma muito mais eficiente do que os computadores clássicos alguma vez poderiam. A corrida para construir computadores quânticos práticos é agora global e intensamente competitiva. No início de 2025, o Japão anunciou um investimento de 7,4 mil milhões de dólares em tecnologia quântica. Espanha comprometeu-se com 900 milhões de dólares. Estes investimentos elevam o financiamento público total para a investigação quântica para além dos 10 mil milhões de dólares. Um sinal de que os governos veem a computação quântica não só como uma curiosidade científica, mas como uma tecnologia estratégica que poderia remodelar tudo, desde a descoberta de fármacos à criptografia e à inteligência artificial. O setor privado está igualmente envolvido. Empresas como Google, IBM e Amazon continuam a empurrar os limites do possível. O Google afirmou que os seus processadores quânticos podem resolver certos problemas exponencialmente mais depressa do que supercomputadores clássicos. A IBM traçou um plano para construir um sistema com 200 qubits lógicos até 2028. Entretanto, as startups exploram abordagens alternativas usando fotões em vez de circuitos supercondutores ou íons aprisionados em vez de dispositivos de estado sólido. Cada método com as suas vantagens e desafios. Mas para lá das conquistas de engenharia, há algo quase filosófico na computação quântica que cativa a imaginação. Estas máquinas operam segundo princípios que desafiam a nossa intuição cotidiana sobre como a realidade funciona. E, no entanto, esses princípios parecem fundamentais para o próprio universo. A mesma mecânica quântica que torna os qubits possíveis governa também o comportamento dos átomos, a estrutura das moléculas, a emissão de luz das estrelas. De certa forma, os computadores quânticos estão a permitir-nos aproveitar a língua nativa do universo para resolver problemas que de outra maneira permaneceriam intratáveis. Um desses problemas é compreender e controlar o processo de fusão nuclear, o que nos leva a outro conjunto de avanços que aconteceram no mesmo período temporal. Capítulo 5. Capturando as estrelas. A 12 de fevereiro de 2025, cientistas no reator West Tokamak, em França, bateram um novo recorde mundial. Mantiveram plasma escaldante durante 22 minutos e 17 segundos, uma duração que superou o recorde anterior por mais de 4 minutos. O plasma atingiu 50 milhões de C, cerca de 3 vezes a temperatura no núcleo do Sol. Isto pode não parecer progresso para quem não está familiarizado com a investigação em fusão. Depois de tudo, o Sol tem mantido reações de fusão durante 4,5 mil milhões de anos sem intervenção humana. Mas criar e controlar um processo semelhante ao de uma estrela aqui na Terra é um dos desafios mais difíceis em toda a ciência e engenharia. A fusão funciona forçando núcleos atômicos a colidirem tão intensamente que superam a repulsão eletromagnética natural e se fundem, libertando energia no processo.
No Sol, isto acontece porque a imensa massa da estrela cria uma pressão gravitacional esmagadora no seu núcleo, juntamente com temperaturas de 15 milhões de C. Na Terra, falta-nos essa vantagem gravitacional. Por isso, precisamos de temperaturas ainda mais elevadas para alcançar a fusão. E precisamos de alguma forma de conter plasma tão quente sem que toque em qualquer superfície física, já que nenhum material resiste a tais temperaturas sem se vaporizar instantaneamente. A solução é o confinamento magnético. Os tokamaks usam campos magnéticos poderosos para criar uma jaula de força que segura o plasma numa região em forma de donut, suspensa no vácuo, sem nunca tocar nas paredes. A conquista do reator West de 22 minutos é significativa porque as centrais de energia de fusão futuras precisarão de operar continuamente, não em rajadas curtas. Não se pode gerar eletricidade de forma econômica. Não é viável se o seu reator tiver de desligar e religar a cada poucos minutos. O registro demonstra que os desafios de engenharia da operação em regime estável, da gestão do fluxo de calor, de manter o plasma estável contra instabilidades que podem perturbar o confinamento magnético, estão a ser resolvidos aos poucos. O recorde anterior, de pouco mais de 17 minutos, pertence ao East da China, alcançado em janeiro de 2025, o que significa que vimos 2 grandes marcos na duração do plasma em poucas semanas de intervalo. Não são estes os únicos avanços na fusão a acontecerem agora. A ETA Technologies, uma empresa privada de fusão, anunciou em abril de 2025 que conseguiu uma simplificação importante na forma como formam e estabilizam o seu plasma. A abordagem deles usa algo chamado Field Reversed Configuration, ou FRC, uma estrutura magnética mais compacta do que um tokamak tradicional. Anteriormente, criar um FRC exigia secções de formação elaboradas em ambas as extremidades da máquina, onde o plasma era gerado e depois acelerado e colidido a alta velocidade no centro. A TA descobriu como criar calor e estabilizar um plasma FRC diretamente no centro do seu dispositivo, usando apenas injeção de feixe neutro, eliminando o hardware de formação complexo. Isto reduz custos, aumenta a eficiência e aproxima-os de demonstrar ganho de energia líquida antes do fim da década. Enquanto isso, o setor privado de fusão como um todo está a expandir-se rapidamente. A Commonwealth Fusion Systems está a construir uma central piloto chamada Spark, nos subúrbios de Boston, prevista para entrar em funcionamento em 2027. A Helion concluiu testes iniciais na sua máquina mais recente, concebida para alcançar o equilíbrio usando um esquema de confinamento magnético diferente. A General Fusion, sediada no Canadá, está a construir um sistema de demonstração que usa uma abordagem completamente diferente, comprimindo mecanicamente o plasma em vez de depender puramente de campos magnéticos. A diversidade de abordagens reflete tanto a dificuldade do problema como o reconhecimento de que pode haver múltiplos caminhos para uma energia de fusão bem-sucedida. Em dezembro de 2022, cientistas da National Ignition Facility alcançaram o ignition da fusão pela primeira vez, uma reação que produziu mais energia do que os lasers entregaram para ignitar. Isso foi um marco científico, prova de que a fusão controlada é fisicamente possível. Mas transformar essa prova de conceito numa central elétrica exige resolver inúmeros desafios de engenharia. O combustível de fusão, tipicamente uma mistura de deutério e trítio, ambos isótopos de hidrogênio, deve ser fornecido continuamente. Os neutrões produzidos pelas reações de fusão transportam uma energia enorme e tornam as paredes do reator radioativas. Por isso, os materiais precisam de resistir a anos de bombardeamento de neutrões sem degradar. O calor gerado deve ser capturado de forma eficiente e convertido em eletricidade, e tudo isto deve acontecer a um custo que compita com outras fontes de energia. O que torna a fusão tão tentadora apesar destes desafios é a promessa de energia limpa quase ilimitada. O deutério pode ser extraído da água do mar, onde existe naturalmente como um átomo em cada 600 átomos de hidrogênio. Nessa concentração, os oceanos contêm deutério suficiente para alimentar a civilização humana durante milhões de anos. O trítio é mais raro e deve ser produzido a partir de lítio, mas o lítio é relativamente abundante. A fusão não produz resíduos radioativos de longa duração como os reatores de fissão.
Não produz emissões de carbono e um reator de fusão não pode sofrer derretimento ou explosão porque o plasma é tão tênue que qualquer perturbação faz simplesmente parar a reação. A questão já não é se a fusão vai funcionar, mas quando se tornará prática e econômica. Otimizadores apontam para o progresso rápido tanto em projetos governamentais como no setor privado e sugerem que poderemos ver a primeira eletricidade comercial de fusão na rede elétrica no início da década de 2030. Céticos notam que a fusão tem estado perpetuamente a 20 anos de distância nos últimos 60 anos e alertam que problemas inesperados surgem sempre. Mas o ímpeto em 2025 parece diferente. Impulsionado por uma combinação de avanços tecnológicos, investimento massivo e a urgência de fontes de energia limpa para lidar com as alterações climáticas. Pela primeira vez, parece plausível que uma criança nascida hoje cresça num mundo onde a energia de fusão é tão comum como painéis solares ou turbinas eólicas. E talvez a geração dessa criança use naves espaciais movidas à fusão para explorar o sistema solar, seguindo os rastros daqueles cometas e asteroides antigos e investigando os planetas e luas que só vimos de longe. Uma dessas luas, Marte, continua a surpreender-nos com indícios de que outrora poderia ter albergado vida. Capítulo 6. Manchas de leopardo em Marte. Em julho de 2024, o rover Perseverance da NASA perfurou uma amostra de núcleo de uma rocha apelidada de Chaffalls, na cratera G0 de Marte. A rocha mostrou características que os cientistas da missão descreveram como as mais enigmáticas, complexas e potencialmente importantes que tinham encontrado. Após um ano de revisão rigorosa por pares, os achados foram publicados na revista Nature em setembro de 2025, e os Ls representam a prova mais forte até agora de que Marte poderá ter abrigado vida microbiana no passado. A palavra-chave aí é poderá, porque uma das lições mais difíceis na astrobiologia é que nada é nunca tão simples como parece à primeira vista. Chava Falls situa-se numa antiga leito de rio numa região que a Perseverance tem explorado, chamada Bright Angel. Há 1.000 milhões de anos, a água corria por esta área, escavando canais enquanto se precipitava para o crater Geyser, que na altura era um lago. A própria rocha é sedimentar, feita de argila e limo, exatamente o tipo de material que na Terra preserva fósseis e vestígios químicos de vida antiga. Os instrumentos da Perseverance detetaram carbono orgânico, enxofre, ferro oxidado e fósforo. Uma combinação que na Terra indica muitas vezes atividade biológica, mas o que realmente chamou a atenção dos cientistas foram pequenas características que chamam leopard spots. Minúsculos pontos enriquecidos com fosfato de ferro e sulfeto de ferro espalhados pela rocha, como manchas no pelo de um animal. Na Terra, quando micro-organismos consomem matéria orgânica, produzem frequentemente fosfato de ferro e sulfeto de ferro como subprodutos metabólicos. O padrão destes compostos em chava assemelha-se ao que vemos em rochas terrestres que contêm comunidades microbianas fossilizadas. Mas aqui está o problema. A química também pode criar padrões semelhantes sem biologia. Processos hidrotermais, atividade vulcânica, impactos. Tudo isto pode gerar depósitos minerais ricos em ferro. O desafio é distinguir entre origens biológicas e não biológicas, baseando-se apenas na química e na textura, especialmente quando se faz a distância com instrumentos num rover a milhões de quilômetros. Esta ambiguidade é a razão por que os cientistas usam o termo potencial biosignatura, em vez de afirmarem que encontraram evidência de vida. Uma potencial biosignatura é uma substância ou estrutura que pode ter origem biológica, mas requer mais dados ou estudo adicional antes de se chegar a qualquer conclusão. É uma abordagem conservadora, deliberadamente cautelosa, porque a afirmação de que encontramos evidência de vida extraterrestre, mesmo vida microbiana extinta, é extraordinária e requer evidência extraordinária. A comunidade científica aprendeu esta lição com controvérsias passadas, como o anúncio em 1996 de que um meteorito marciano encontrado na Antártida continha possíveis fósseis de bactérias. Uma afirmação que investigações subsequentes não puderam confirmar ou refutar de forma definitiva. O que torna a descoberta de Chava Falls particularmente intrigante é a idade das rochas. A formação Bright Angel é relativamente jovem em termos geológicos, mais jovem do que muitas das rochas antigas que a Perseverance tem estudado.
Uma hipótese anterior assumia que sinais de vida antiga estariam confinados às rochas mais antigas, formadas quando Marte tinha uma atmosfera mais espessa e água líquida à superfície. Encontrar potenciais biosignaturas em rochas mais jovens sugere que Marte poderá ter permanecido habitável por mais tempo do que se pensava, ou que condições habitáveis regressaram em períodos posteriores. Talvez a atividade vulcânica tenha periodicamente aquecido o planeta, derretendo gelo subsuperficial e criando oásis temporários onde a vida poderia sobreviver. A amostra, oficialmente chamada Sapphire Canyon, em homenagem a uma cascata no Grand Canyon, é agora uma das 30 amostras que a Perseverance recolheu e armazenou em tubos de titânio selados. Estas amostras representam uma secção transversal da geologia marciana, rochas de diferentes eras e ambientes, cada uma escolhida porque poderá conter pistas sobre o passado de Marte. O objetivo final é trazer estas amostras de volta à Terra como parte da missão de retorno de amostras de Marte. Embora essa missão enfrente desafios técnicos e orçamentais significativos, trazer amostras de volta permitiria aos cientistas analisá-las com instrumentos muito mais sofisticados do que qualquer coisa que possamos enviar para Marte. Instrumentos que podem medir rácios de isótopos, procurar aminoácidos, examinar estruturas minerais à escala atômica. Até lá, a amostra Sapphire Canyon permanece na barriga da Perseverance, um pequeno pedaço de Marte que contém o que poderá ser a descoberta mais importante na história da astrobiologia, ou talvez não passe de geologia interessante. A incerteza é frustrante, mas também excitante. Estamos a viver na era em que a questão de se a vida existe para além da Terra poderá finalmente ser respondida, não através de especulação, mas por observação direta. Quer essa resposta venha de Marte, ou das luas geladas de Júpiter e Saturno, ou da análise espectroscópica de atmosferas de exoplanetas, a busca avança mais depressa do que nunca, impulsionada por tecnologias que não existiam uma geração atrás. Algumas dessas tecnologias, particularmente na inteligência artificial, avançam tão rapidamente que estão a remodelar múltiplos campos ao mesmo tempo. Capítulo 7. A mente de silício. Em 2024, a empresa média gastou 1,9 milhões de dólares em iniciativas de IA generativa. No entanto, menos de 30 dos líderes em IA relataram que os seus CEOs estavam satisfeitos com o retorno do investimento. Esta desconexão revela algo importante sobre onde estamos no meio da revolução da IA. A tecnologia funciona, por vezes de forma espetacular, mas transformar essa capacidade em valor de negócio revela-se mais difícil do que o entusiasmo inicial sugeria. 2025 é o ano em que essa realidade obriga a uma recalibração, empurrando as empresas a passarem da experimentação para implementações focadas, de questionar o que a IA pode fazer, a questionar que problemas ela resolve verdadeiramente melhor do que as abordagens existentes. As capacidades em si continuam a avançar a um ritmo alarmante. Em setembro de 2025, investigadores da Microsoft anunciaram uma descoberta na simulação de proteínas usando um sistema impulsionado por IA chamado AI2BMD. As proteínas são as máquinas moleculares da vida. Dobram-se em formas tridimensionais complexas que determinam a sua função. Perceber como as proteínas se dobram e interagem é crucial para a descoberta de fármacos, engenharia de enzimas e compreensão de doenças. Mas simular a dinâmica das proteínas tem sido sempre intensiva em termos computacionais, porque as proteínas são moléculas grandes com milhares de átomos e o seu comportamento depende de interações quântico-mecânicas nas escalas mais pequenas. O AI2BMD permite aos investigadores simular estas dinâmicas com uma velocidade e precisão sem precedentes, acelerando potencialmente a descoberta de novos fármacos e terapias. Isto não é a única forma como a IA está a transformar a ciência. Na neurociência, um modelo de IA chamado Cell Transformer, desenvolvido por investigadores da UCSF e do Allen Institute, criou um dos mapas mais detalhados do cérebro de ratinho alguma vez produzidos, identificando 1.300 regiões e sub-regiões, incluindo áreas antes desconhecidas. O modelo funciona analisando conjuntos massivos de dados de transcriptômica espacial, essencialmente mapeando quais genes estão ativos em quais células e onde essas células se localizam. Isto permite à IA identificar padrões e limites que investigadores humanos poderiam não detectar,
revelando a organização do cérebro a um nível de detalhe que demoraria décadas a alcançar manualmente. As mesmas técnicas de IA podem ser aplicadas a outros órgãos e tecidos, incluindo tumores cancerosos, abrindo novas vias para compreender doenças e desenvolver tratamentos. Outro avanço da IA veio da University College London, onde investigadores desenvolveram um algoritmo que identifica diferentes tipos de células cerebrais com base nas suas assinaturas elétricas com 95% de precisão. Durante décadas, os neurocientistas podiam registrar a atividade elétrica dos neurônios, mas não conseguiam determinar de que tipo de neurônio se tratava sem usar marcadores genéticos ou técnicas de coloração. Esta nova abordagem usa IA para reconhecer padrões súbitos nos picos elétricos que diferentes tipos de neurônios produzem, essencialmente ensinando uma máquina a ler o código neural. As implicações para interfaces cérebro-computador e tratamentos para perturbações neurológicas como a epilepsia são significativas. Embora, como os investigadores alertam, ainda haja um longo caminho a percorrer antes de isto se tornar uma ferramenta clínica prática. Mas a IA não está só a acelerar a investigação, está a tornar-se integrada em ferramentas e fluxos de trabalho do dia a dia. Em 2025, a Gartner prevê que 75% das empresas transitem de pilotos de IA para operações em grande escala, uma escalada massiva da infraestrutura de dados e análise. Agentes de IA, entidades de software autônomas ou semi-autônomas que podem perceber o seu ambiente, tomar decisões e agir, estão a passar do conceito para a realidade. Estes não são os chatbots de há 5 anos limitados a respostas scriptadas. Estes são sistemas que conseguem lidar com tarefas complexas, como analisar contratos legais, gerir cadeias de abastecimento, escrever e depurar código, até fornecer conselhos médicos personalizados. O surgimento dos agentes de IA levanta questões que vão além da tecnologia. Se um agente de IA cometer um erro que cause dano, quem é responsável? O programador? A empresa que o implementa? O utilizador que nele confia? No final de 2025, um processo judicial no Colorado destacou estas questões quando pais alegaram que um chatbot de IA contribuíra para o suicídio do seu adolescente ao simular conversas emocionalmente manipuladoras. O caso pode tornar-se num marco na determinação da responsabilidade por sistemas de IA e das obrigações éticas das empresas que os criam. À medida que a IA se torna mais capaz e mais integrada em áreas sensíveis como a saúde mental, educação e relações pessoais, a sociedade terá de lidar com questões sobre confiança, accountability e os limites apropriados para da inteligência artificial. Há também a questão de como a própria IA evoluirá. Os atuais modelos de linguagem grande são treinados em vastas quantidades de texto recolhido da internet, aprendendo padrões na linguagem que lhes permitem gerar respostas coerentes e muitas vezes úteis, mas não compreendem o que dizem em qualquer sentido profundo. Falta-lhes raciocínio de senso comum, cometem erros factuais, podem ser enganados por inputs adversários e por vezes produzem saídas que parecem confiantes, mas estão completamente erradas, um fenômeno chamado alucinação. A próxima geração de sistemas de IA terá de abordar estas limitações ONS, incorporando um raciocínio melhorado, a capacidade de verificar as próprias saídas e talvez alguma forma de compreensão que vá além da mera correspondência de padrões. Alguns investigadores acreditam que o caminho a seguir passa pela combinação de diferentes tipos de IA, o que se chama IA composta. Em vez de depender de um único modelo grande, constroem-se sistemas que integram múltiplos modelos especializados, cada um bom numa tarefa específica, juntamente com software tradicional e bases de dados. Outros pensam que o avanço virá de métodos de treino melhores ou da integração mais próxima da IA com a robótica, dando-lhe um corpo e retroalimentação sensorial para que possa aprender sobre o mundo físico da mesma maneira que os humanos. E há um interesse crescente na computação neuromórfica, construindo chips que imitam a estrutura dos cérebros biológicos, oferecendo potencialmente uma IA mais eficiente e capaz do que as abordagens atuais. Qualquer que seja o rumo que a IA tome, é claro que ainda estamos nos estádios iniciais da compreensão do que esta tecnologia pode e não pode fazer e do que isso significa para a sociedade. A excitação é justificada, o potencial é real,
mas também o são os desafios e os riscos. À medida que desenvolvemos IA mais poderosa, também precisamos desenvolver a sabedoria para usar de forma responsável. Essa mesma necessidade de sabedoria aplica-se a outra área onde a nossa compreensão fundamental da realidade pode estar a mudar: os componentes misteriosos que parecem compor a maior parte do universo. Capítulo 8. A ilusão da escuridão. Há quase um século que os cosmólogos acreditam que o universo é maioritariamente feito de coisas que não vemos. A matéria ordinária, o material das estrelas, planetas e pessoas, representa apenas cerca de 5 da massa-energia total do universo. Mais 27 é matéria escura, invisível, mas detetável pelos seus efeitos gravitacionais nas galáxias. Os restantes 68 são energia escura, uma força ainda mais misteriosa que parece estar a acelerar a expansão do universo. Juntas, a matéria escura e a energia escura dominam o orçamento cósmico, moldando a estrutura e o destino de tudo o que existe. Mas e se elas não existirem de todo? Em outubro de 2025, um artigo de Rajendra Gupta, professor adjunto de física na University of Ottawa, propôs uma alternativa radical. Em vez de encher o universo com partículas invisíveis e energias inexplicadas, Gupta sugere que as forças fundamentais da natureza, como a gravidade, estão lentamente a enfraquecer à medida que o universo envelhece. Se isto for verdade, então os fenômenos que atribuímos à matéria escura e à energia escura podem ser ilusões, artefactos de usar leis de física constantes para descrever um universo onde essas leis mudam gradualmente. A ideia é ao mesmo tempo simples e profunda. Assumimos que a força da gravidade hoje é a mesma que era há 1.000 milhões de anos e será a mesma daqui a 1.000 milhões de anos. Mas, e se essa suposição estiver errada? E se a atração gravitacional fosse ligeiramente mais forte no passado e venha a ser ligeiramente mais fraca no futuro? Tal mudança poderia fazer com que galáxias distantes rodem mais depressa do que esperamos com base apenas na matéria visível, imitando o efeito da matéria escura. Poderia também fazer com que a expansão do universo pareça acelerar ao longo do tempo, imitando a energia escura. Neste modelo, não se precisa de substâncias invisíveis exóticas, basta precisar de constantes que variam com o tempo, um universo onde as regras mudam gradualmente à medida que o próprio espaço evolui. Não é a primeira vez que alguém propõe modificar as nossas leis de física para eliminar a necessidade de matéria escura e energia escura. A dinâmica newtoniana modificada, ou MANDI, existe há décadas e pode explicar com sucesso as curvas de rotação das galáxias sem invocar halos de matéria escura. Mas Monty tem dificuldades em explicar observações em escalas maiores, como o comportamento dos aglomerados de galáxias ou os padrões que vemos no fundo cósmico de micro-ondas, o resquício do Big Bang. A abordagem de Gupta, que ele chama CC plus TL, tenta fornecer uma explicação unificada, tanto para a escala cosmológica, onde a energia escura parece operar, como para a escala astrofísica, onde a matéria escura parece necessária. Ao introduzir um parâmetro que varia tanto com o tempo como com a densidade local de matéria, ele pode reproduzir as curvas de rotação observadas das galáxias e a expansão acelerada do universo sem adicionar quaisquer novas substâncias. O momento desta proposta é interessante porque coincide com outras sugestões observacionais de que algo pode estar errado com o nosso modelo cosmológico padrão. Dados do Dark Energy Spectroscopic Instrument, ou DSI, divulgados em abril de 2025, sugerem que a energia escura pode não ser constante afinal. Em vez disso, pode estar a enfraquecer ao longo do tempo, evoluindo de formas que o modelo padrão não consegue explicar facilmente. Se a energia escura está a mudar, então precisamos rever as nossas teorias. E uma vez que se comece a rever, vale a pena perguntar se a energia escura, tal como a concebem atualmente, existe de todo. Enquanto isso, os experimentos à procura de partículas de matéria escura continuam a sair de mãos a abanar. O detetor Lux Zeppelin, o mais sensível para a matéria escura. O detetor mais sensível alguma vez construído está-se a funcionar há anos e não encontrou nada. Impôs limites rigorosos às propriedades que as partículas de matéria escura, caso existam, devem ter, excluindo progressivamente vastas extensões do espaço teórico de possibilidades. Cada resultado nulo
torna as opções restantes para o que a matéria escura poderia ser mais exóticas e menos prováveis. Alguns físicos começam a questionar se estamos à procura de algo que não existe, como os astrônomos antigos que adicionavam cada vez mais epiciclos para tentar fazer funcionar o modelo geocêntrico do sistema solar. Mas abandonar a matéria escura e a energia escura não é fácil porque elas explicam tanto. Explicam por que as galáxias rodam da forma como rodam, por que os aglomerados de galáxias se mantêm unidos, por que a lensagem gravitacional ocorre onde ocorre, por que o fundo cósmico de micro-ondas tem o padrão de manchas quentes e frias que observamos. Qualquer teoria alternativa precisa de explicar todos estes fenômenos, pelo menos tão bem como a matéria escura e a energia escura o fazem, de preferência melhor. O modelo de Gupta é um passo nessa direção, mas terá de sobreviver a testes rigorosos contra toda a gama de dados cosmológicos antes de poder ser considerado um competidor sério ao modelo padrão. O que torna este debate tão fascinante é que ele toca na questão mais fundamental da ciência. Como sabemos o que é real, a matéria escura e a energia escura nunca foram detetadas diretamente. Inferimos a sua existência a partir de efeitos gravitacionais, do movimento da matéria visível, da estrutura do espaço-tempo. Mas a inferência pode ser enganadora. Durante séculos, os astrônomos acreditaram que os planetas se moviam em círculos perfeitos porque os círculos eram a forma mais perfeita. A verdade revelou-se ser elipses, uma solução mais simples uma vez que se deixa de assumir a perfeição. Estaremos a cometer um erro semelhante agora, ao assumir que o universo contém substâncias exóticas, quando a realidade é que as nossas equações precisam de ajustes? A resposta virá de mais e melhores dados. O Observatório Vera C. Rubin, esperado começar observações mais tarde em 2025 ou no início de 2026, vai mapear o céu com a maior câmara digital alguma vez construída, imaginando 1.000 milhões de galáxias com um detalhe sem precedentes. Os dados que recolhe vão testar os modelos de matéria escura e energia escura com uma precisão que os experimentos atuais não conseguem igualar. Da mesma forma, o telescópio espacial Nancy Grace Roman, agendado para lançamento em 2027, vai medir a taxa de expansão do universo e mapear a distribuição da matéria em escalas cósmicas. Entre estes novos instrumentos e os experimentos em curso, os próximos anos devem esclarecer se a matéria escura e a energia escura são reais ou se precisamos de uma reformulação fundamental da cosmologia. De qualquer modo, o processo revela algo belo sobre a ciência. Ela nunca está acabada. Cada resposta abre novas questões. Cada certeza acaba por encontrar um desafio. E por vezes, as descobertas mais revolucionárias não vêm de encontrar algo novo, mas de perceber que o que pensávamos saber era incompleto. Capítulo 9. O espaço entre. Enquanto os cientistas debatem a natureza do cosmos e os engenheiros constroem computadores quânticos e reatores de fusão, outra revolução mais discreta está a acontecer na forma como nos aventuramos para além da atmosfera terrestre. A 8 de outubro de 2025, a Blue Origin lançou a sua 15ª missão de turismo espacial. Os passageiros a bordo experimentaram alguns minutos de ausência de peso, viram a curvatura da Terra contra o negro do espaço e regressaram em segurança ao solo. Para eles, foi provavelmente uma experiência transformadora, do tipo de mudança de perspectiva que os astronautas chamam efeito de visão geral. Para a indústria espacial, foi o negócio como sempre, mais um voo bem-sucedido no que se está a tornar uma operação comercial rotineira. Esta normalização do acesso ao espaço parece significativa quando se dá um passo atrás e se considera o quadro mais amplo. Uma geração atrás, os voos espaciais eram o domínio exclusivo de agências governamentais e astronautas profissionais. Pessoas que treinavam durante anos e passavam por processos de seleção rigorosos. Agora, empresas privadas estão a voar clientes pagantes e, embora o preço continue proibitivamente caro para a maioria das pessoas, os custos estão a descer à medida que a tecnologia melhora e a concorrência aumenta. A SpaceX revolucionou os lançamentos com foguetes reutilizáveis, reduzindo dramaticamente o custo de colocar cargas em órbita. A Blue Origin está a trabalhar nos seus próprios sistemas reutilizáveis. Outras empresas estão a desenvolver aviões espaciais, hotéis orbitais, aterragens lunares e conceitos de missões a Marte. A infraestrutura que está a ser construída hoje não é só para turismo. Está a preparar o terreno para um futuro em que a humanidade é uma espécie multiplanetária.
O Starship da SpaceX, o foguete maior e mais poderoso alguma vez construído, está desenhado para transportar carga e, eventualmente, pessoas à Lua e a Marte. O programa Artemis da NASA planeia regressar astronautas à superfície lunar, estabelecendo uma presença sustentada que vai testar tecnologias necessárias para missões mais longas. A China está a construir a sua própria estação espacial e anunciou planos para uma base lunar. Índia, Japão e vários países europeus estão a desenvolver as suas próprias capacidades espaciais. Toda esta atividade levanta questões sobre o que faremos quando lá chegarmos. O espaço não é um ambiente acolhedor. Não há ar nem água, variações extremas de temperatura, radiação solar e raios cósmicos. Construir habitats que sustentem a vida humana exigirá resolver problemas em suporte vital, agricultura, manufatura e medicina. Precisaremos de extrair recursos de asteroides, da Lua ou do próprio Marte, porque lançar tudo a partir da Terra é impraticável para assentamentos a longo prazo. Precisaremos de fontes de energia, provavelmente energia solar complementada por pequenos reatores nucleares, e teremos de lidar com os desafios psicológicos do isolamento, do confinamento e da distância da Terra. Mas talvez a maior questão seja por que razão devíamos fazer isto tudo. As respostas pragmáticas incluem extração de recursos, descoberta científica e garantia da sobrevivência a longo prazo da humanidade, espalhando-nos para além de um único planeta vulnerável a impactos de asteroides, supervulcões ou outras ameaças existenciais. As respostas mais aspiracionais apontam para a curiosidade humana e o impulso para explorar. O mesmo impulso que levou os nossos antepassados a sair de África para povoar todos os continentes, que empurrou exploradores através dos oceanos, que leva os cientistas a espreitar cada vez mais fundo nos mistérios da natureza. O espaço representa a fronteira definitiva. Não porque esteja vazio, mas porque é vasto e largamente desconhecido, cheio de possibilidades que mal podemos imaginar. E a exploração espacial não acontece isolada da ciência e tecnologia de que temos falado. Os computadores quânticos poderão um dia otimizar trajetórias de naves espaciais ou permitir novas formas de comunicação através de distâncias interplanetárias. Reatores de fusão poderão fornecer a energia necessária para sistemas de propulsão rápida que reduzam o tempo de viagem para Marte de meses para semanas. A IA será essencial para gerir a complexidade dos sistemas de suporte vital, navegar de forma autônoma e analisar as enormes quantidades de dados recolhidos por sensores. A busca por bioassinaturas em Marte ou nas luas de Júpiter informa como pensamos onde e como procurar vida para além da Terra. Tudo está interligado. O universo não é feito de partes isoladas, mas de relações, padrões que se repetem em diferentes escalas, princípios que se aplicam através de domínios. A química de um cometa conta-nos sobre a formação de planetas. O comportamento de um computador quântico revela verdades fundamentais sobre a realidade. Um reator de fusão imita os processos que acontecem nas estrelas. Uma IA de mapeamento cerebral mostra como a complexidade emerge de regras simples, e uma empresa privada de voos espaciais torna um pouco mais possível que os humanos se tornem cidadãos do sistema solar em vez de residentes de um único planeta. Estas ligações importam porque nos recordam que o progresso não é linear. Não acontece num campo de cada vez, de forma ordenada e compartimentada. Acontece através de polinização cruzada, através de ideias desenvolvidas num contexto que encontram aplicações inesperadas noutro, através de equipas de pessoas de disciplinas diferentes a trabalhar em conjunto em problemas demasiado complexos para qualquer perspectiva isolada resolver sozinha. Os avanços de 2025 na computação quântica, energia de fusão, exploração de Marte, IA, cosmologia, neurociência e acesso ao espaço não são histórias separadas. São capítulos numa narrativa maior sobre a capacidade e a curiosidade humana. Capítulo 10. O Horizonte. Começamos com um asteroide que passou despercebido na noite e um cometa a brilhar no céu de outubro. 2 lembretes de que o universo é dinâmico e de que o nosso lugar nele é ao mesmo tempo pequeno e significativo. Olhamos para um planeta distante a formar luas a partir de um disco de gás e poeira, um processo que ecoa como a nossa própria Lua passou a orbitar a Terra há bilhões de anos.
Vimos computadores quânticos a atingir um nível de sofisticação onde poderão em breve resolver problemas além do alcance da computação clássica e reatores de fusão a manter plasma o suficiente para sugerir um futuro alimentado pelas mesmas reações que iluminam as estrelas. Examinamos uma rocha em Marte que poderá conter evidência de que a vida existiu outrora para além da Terra. Embora a questão permaneça em aberto, e provavelmente assim continue, até podermos analisar essa rocha em laboratórios aqui em casa. Observamos a inteligência artificial a mapear cérebros, simular proteínas e levantar novas questões sobre autonomia, responsabilidade e o que significa ser inteligente. Consideramos propostas de que a matéria escura e a energia escura, as substâncias invisíveis que se pensa dominarem o cosmos, poderão nem existir. De que o universo que achamos conhecer possa basear-se em equações incompletas. E notamos que as viagens espaciais se estão a tornar mais acessíveis de forma discreta. Ainda não commonplace, mas a avançar nessa direção passo a passo incremental. Cada um destes desenvolvimentos carrega incerteza. Os computadores quânticos poderão encontrar obstáculos inesperados que atrasem a sua implementação prática. Os reatores de fusão poderão revelar-se mais difíceis de comercializar do que os otimistas esperam. Assinaturas biológicas marcianas podem revelar-se geológicas em vez de biológicas. A IA pode estagnar ou exigir avanços que ainda não imaginamos. Cosmologias alternativas podem falhar na explicação das observações, tão bem como o fazem a matéria escura e a energia escura. E a exploração espacial pode continuar cara e perigosa, domínio de governos e milionários em vez de gente comum. Mas a incerteza não é o mesmo que futilidade. É o espaço onde a descoberta acontece, onde o nosso entendimento cresce, onde testamos ideias contra a realidade e as revisamos quando falham. A ciência não é uma coleção de factos, é um processo, uma forma de colocar questões e refinar respostas. E as questões que estamos a colocar agora estão entre as mais profundas alguma vez formuladas. De que é feito o universo? Como começou a vida? Podemos dominar o poder das estrelas? O que é a consciência? Estamos sós? Como garantir que as tecnologias que criamos beneficiam em vez de nos prejudicar? Estas questões não têm respostas simples, e isso está bem. Se as tivessem, não valeria a pena colocá-las. O valor reside na busca em si, no conhecimento que ganhamos pelo caminho, nas tecnologias que inventamos para sondar mais fundo, na forma como a nossa perspectiva muda à medida que aprendemos mais. Há 100 anos, não sabíamos que o universo se expandia. Há 50 anos, não tínhamos visitado Marte com rovers, nem descoberto planetas à volta de outras estrelas. Há 25 anos, os computadores quânticos eram curiosidades de laboratório, e a IA mal reconhecia dígitos manuscritos. O ritmo da mudança está a acelerar, impulsionado por avanços cumulativos em computação, materiais, instrumentação e compreensão. O que trará a próxima década? Se a fusão se tornar comercialmente viável, a abundância energética poderia transformar a civilização, tirando 1.000 milhões da pobreza e permitindo projetos que agora parecem impossíveis. Se os computadores quânticos amadurecerem, poderiam acelerar a descoberta de fármacos, a ciência dos materiais e a criptografia, remodelando indústrias e geopolítica. Se confirmarmos assinaturas biológicas em Marte ou as detetarmos na atmosfera de um exoplaneta, seria uma das descobertas mais significativas da história humana. Prova de que a vida não é única à Terra. Se a IA continuar a avançar, poderia tornar-se uma parceira na investigação científica, gerando hipóteses, concebendo experiências, analisando dados em escalas além da capacidade humana. E se o acesso ao espaço continuar a democratizar-se, os recursos e o conhecimento do sistema solar poderiam tornar-se parte do patrimônio humano comum, disponíveis para gerações futuras de formas que só agora começamos a imaginar. Mas estas possibilidades também trazem riscos. As tecnologias são ferramentas, e as ferramentas podem ser usadas para o bem ou para o mal. Os computadores quânticos poderiam quebrar a encriptação que protege tudo, desde contas bancárias a comunicações militares. A fusão, se weaponizada, poderia causar devastação. A IA poderia reforçar preconceitos, eliminar empregos ou ser aplicada de formas que reduzem em vez de aumentar o florescimento humano. E a exploração espacial, se prosseguida de forma descuidada, poderia espalhar contaminação, destruir locais científicos irreparáveis ou agravar desigualdades.
Navegar estes riscos exige mais do que habilidade técnica, exige sabedoria, ética, visão de futuro e uma disposição para considerar não só o que podemos fazer, mas o que devemos fazer. Exige vozes diversas na tomada de decisões, transparência sobre riscos e incertezas, e humildade perante os limites do nosso entendimento. Os cientistas e engenheiros que empurram os limites do conhecimento estão agudamente conscientes destas responsabilidades, mesmo que o discurso público, por vezes, trate a tecnologia como salvadora ou ameaça sem meio termo. A verdade é mais subtil. A tecnologia não é boa nem má em si. Amplifica intenções e capacidades humanas. Nas mãos certas, com objetivos certos, pode resolver problemas, reduzir o sofrimento e expandir possibilidades. Nas mãos erradas ou com objetivos de curto prazo, pode causar dano. O desafio é construir sistemas, instituições e culturas que guiem para o primeiro e afastem do segundo. E esse desafio pertence a todos nós, não só a cientistas e decisores políticos. Assim, estamos aqui em outubro de 2025, a ver cometas iluminarem-se, a ler sobre entrelaçamento quântico, a aprender sobre recordes de plasma e potenciais assinaturas biológicas. O universo continua a sua dança ancestral, estrelas a formarem-se e a morrer, galáxias a colidirem, cometas a mergulharem para o Sol, luas a coalescerem de discos poeirentos. A vida, pelo menos num pequeno mundo azul, aprendeu a olhar para fora e colocar questões, a construir ferramentas que estendem os nossos sentidos e entendimento, a sonhar com futuros onde os limites do possível se expandem além do reconhecimento. Obrigado por me acompanharem nesta jornada pelas últimas descobertas e avanços. Se gostaram desta exploração, considerem deixar um like e subscrever para ficarem ligados enquanto a ciência continua a revelar os segredos do universo. O trabalho de compreender o nosso cosmos nunca para, e cada resposta que encontramos abre portas para novos mistérios à espera logo ali, além do horizonte. Como sempre, toda a informação partilhada aqui é para fins educativos, baseada na investigação e na compreensão atuais, que continua a evoluir, continua a olhar para cima, continua a fazer perguntas. E lembra-te de que todos fazemos parte desta grande história em desabrochar. Até a próxima, venhas de onde vieres a ouvir, seja que horas forem, boa noite.